Oi, oi. Olá, diga Tudo Tina, bom? tudo bom, minha querida? E aí, essa. Alô, alô, a conexão tá um pouco ruim, ficou um pouco fraco aqui. Aqui Alô, Tina? tá mais ou menos a conexão, né? A conexão. A conexão não tá 100% não. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho aí. Eu, esse mês, até paguei a conta aqui da É a internet, minha? então aqui tá funcionando. Vamos ver. É, né? Veja aí Deixa eu como é que ver se está eu aí. venho mais pra cá, mais Veja aí. pertinho do roteador. É, Acho que a agora gente foi. está pronto, estamos todos aqui ansiosos para bater esse papo. É, são assuntos muito legais, né? Estética íntima, estética vascular é uma coisa que passa no dia a dia da gente. Mas antes, para a gente já começar, eu queria dizer que assim, estou muito feliz desse projeto nosso. A gente conversa bastante e eu acho que nada mais legal, mais prazeroso do que compartilhar o nosso conhecimento, os nossos papos, as nossas ideias com esse pessoal todo que nos segue, com os amigos e com outros até que não nos conhecem, né? Hoje o conhecimento ele é universal, mas assim, tempos de Google, que as pessoas digitam lá e aparece um monte de coisa, eu acho que é importante a gente ter um canal mais próximo com pessoas que podem trazer mais informações fidedignas, mais informações objetivas. Então, assim, estou muito feliz, ainda Sim, mais sim. com você, né? Que é o Ah, nome da ô, meu estética. amigo. Super feliz de estar Então, aqui com você nesse projeto. Acho que a gente pode trazer muita coisa boa para as pessoas que seguem a gente, para os nossos pacientes. E a gente vai crescer muito com isso do ponto de vista humano, do ponto de vista profissional, no momento que a gente está agregando aí com mais profissionais essa nossa luta pela isso. medicina. Bom, ô, Tina, acho Vamos que a gente lá. podia começar falando um pouquinho de cada um de nós, quem somos, um pouquinho coisa bem breve do nosso currículo para a gente, né, para eu e você, para a gente situar por que que a gente está falando sobre esses assuntos. Então me conte aí E como juntando você duas já não áreas bem diferentes, né? e por que ginecologia, angiologia. Então me fala um pouquinho de você aí, dá um resumozinho para a Isso. gente aí. É. Eu sou ginecologista e obstetra, trabalho na área que eu chamo de ginecologia regenerativa, estética e funcional, que engloba tudo, e aí a gente, na conversa, a gente vai destrinchar isso aí um pouquinho. Eu trabalho há uns 11 anos nessa área e hoje é uma grande área de atuação minha no meu dia a dia. Formei em 2003, você falou que ia perguntar quando, e conheço o Gilmar da Federal, a gente foi contemporâneo, ele mais velho. Ah, contemporâneos são muito mais velhos, muito, mas tudo bem. Lembro Certo. da primeira cirurgia, Gilmar, que eu entrei com você, eu interna. Não, essa você tem que contar. Essa você tem que contar, É, né? Assim, bem breve, ai, me conte. bem breve, para amputar uma perna de uma paciente, que na verdade eu lhe pedi, que era mãe do porteiro de meu marido, e ela estava tentando lá na fila A, do SUS há muito a, tempo. a, sua E gêmea você, siamesa acabou de chegar aí. ai, amiga, Cris. E aí, Gilmar conseguiu que levar essa paciente para operar. A paciente estava penando, diabética, penando há muito tempo, e ia ter que fazer uma amputação. E aí eu entrei toda corajosa na cirurgia, acostumada, amava, sempre amei cirurgia. Quando ele tá lá no meio da cirurgia, então, enquanto eu tava cortando tudo bem, daqui a pouco ele tirou a perna e me entregou. Aí eu, a perna era a peça cirúrgica para tirar e botar. Ai, não vou esquecer essa cena nunca na minha vida, nunca. É, Bafulé pros fortes. a gente marca as pessoas de diversas formas. Essa não é uma boa forma de marcar, não. Mas, enfim, alguém tem que fazer o serviço difícil, né? Pois bem. É, E meu amigo. ginecologia, você já entrou querendo ginecologia? Como é que foi isso? Por que ginecologia? Em que momento você decidiu fazer? Já, eu tenho uma tia que é ginecologista por parte de mãe e meu avô por parte de pai era ginecologista e obstetra. Então, na minha família só tinha eles dois de médicos e os dois ginecos. Então, eu lutei na faculdade um pouquinho para não ficar na gineco. Eu achava que eu tinha que ver outras coisas, existia mais medicina, mas me rendi que minha vida é essa aí mesmo, é o que eu amo e não teve jeito não. Fui Muito bem. fisgada pela gineco. E você, meu amigo? Pois é, eu com 16 anos eu entrei na faculdade para fazer medicina. Então, com 16 anos você não sabe nem quem é você.
mas eu sabia que eu queria fazer cirurgia plástica. Então, tinha uma coisa, né? Eu entrei para ser cirurgião plástico, não entrei para ser médico. Então, na verdade, eu já tinha um pé na plástica, na estética, já tinha um pé no cuidado da saúde da mulher. E aí, na faculdade, foi indo, depois fui pós-graduação, e aí fui entrando para a parte de angiologia e acabei me apaixonando depois desse período de pernas, de cirurgias de grande porte, de cirurgia de passar a noite operando. Aí eu comecei a derivar para a parte realmente estética. Hoje eu faço basicamente estética vascular. E divido um pouco meu tempo com a parte de gestão e mídias sociais, mas realmente assim, estética é uma coisa que eu entrei na faculdade para fazer estética, então é uma coisa que realmente já me acompanha há uns mais de 20 anos. 20, eu tenho de formado, eu tenho 21, mais 6 são 27 anos em que estética está um pouco dentro da minha mente, né? Mas como é que está você esses dias aí de coronavírus? Pessoal e profissional, como é que tá a organização? Pessoal bem em isolamento, a gente está os 5 aqui em casa, eu tenho 3 filhos, né? Então, eu, marido e os 3 filhos em casa só. E profissional fazendo algumas consultas na telemedicina, por vídeo, e algumas presenciais, porque eu tenho um paciente gestante e a gestante precisa ser examinada, não tem como ser à distância, eu tenho que ver pressão, fundo uterino, batimento fetal. E tem algo mais detalhado para a gestação. Então, algumas ginecos que precisam também. Ontem eu estava no consultório, teve drenagem de cisto de Bartolin e algumas coisinhas de ginecologia que é necessário. Então, estou indo no consultório, mas assim, muito pontualmente, para casos mais especiais. E Não, acho você? interessante você tocar nesse assunto, porque assim, cada especialidade tem uma característica. Então, assim, muita gente acha que a angiologia, a pessoa já associa logo com o vasinho. Mas as doenças circulatórias, elas permanecem. Aliás, as doenças todas estão aí, mesmo com o coronavírus. Então, ontem eu fui no consultório, eu tenho atendido, realmente, apesar de eu ser muito ligado em tecnologia, eu ainda não me rendia à telemedicina. Eu tenho atendido, amanhã eu vou atender. E assim, ontem eu dei diagnóstico de 2 tromboses. São pessoas que, se não tratadas, morreriam. Então, a gente precisa realmente, eu tenho atendido, reduzido, né, com todas as medidas, mas eu tenho continuado a atender na medida do possível, porque tem gente que realmente precisa, tem gente que não tem muita opção. Não dá para, por telemedicina, tem situações que a gente não consegue, como você falou, batimento cardíaco, não tem como ver a parte da circulação, pulso, não tem como ver. Então, realmente a gente precisa estar no front, né? Muitas vezes não diretamente Não tem. atendendo o suspeito, mas a gente tem que estar lá, tem que ver o cliente e tem que orar e seguir em frente. Às vezes não dá muito para Exatamente. poder recuar, não, né? Martina, me conte uma Exatamente. coisa aí. Vamos entrar um pouquinho hoje no que a gente combinou de tema mesmo, e assim, que é estética, né? Estética é uma coisa fantástica e quando isso mesmo, a Emília falou aqui que as pessoas estão esquecendo das outras patologias, é bem assim. A gente tem que lembrar que as doenças estão aí, hipertensão, diabetes está aí, as pessoas estão morrendo e fica todo mundo só Exato. lembrando do coronavírus, mas não dá para a gente fechar tudo, não. E assim, a estética, eu acho interessante que as pessoas focam que a estética só está relacionada diretamente com você se olhar no espelho ou com alguém te olhar. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho hoje como É, você lida com a coisa bem mais específica, que é estética íntima. Me diz aí, diz pra gente aí, o que é estética íntima e qual a importância disso para a mulher. Me fala um pouquinho disso daí. sim, você falou assim, você citou na sua frase que as pessoas se preocupam com a estética, o que os outros vão olhar. Então, na minha área, normalmente os outros não vão olhar. Então, é um ouso ou Normalmente! é, Normalmente. no geral, quem se olha É, é ela no geral. Então, a paciente vem com queixa de algo normalmente bem antigo. Ai, você viu sua filhotinha ali? Eu achei que era o tem meu alguém passando. passando aqui atrás. Não, Eu tem achei alguém que era o passando meu. aqui atrás. Normalmente são Eu tô me queixas bem sentindo, antigas. eu Ah. tô me sentindo aquele pessoal, apresentador de jornal, quando tá em casa apresentando, daqui a pouco passa uma criança correndo e tal, e o cara lá de bermuda e paletó e tal. Mas enfim, me fala. Sim, então assim, normalmente são queixas antigas, Gil. São queixas que a paciente traz consigo há muito tempo e tem dificuldade, inclusive, de exteriorizar. A maioria do dito estético na ginecologia não é estético. Óbvio que tem também a parte estética, mas a maioria é funcional ou restritiva do ponto de vista emocional.
Então, é uma paciente que evita ter relação sexual com o parceiro de luz acesa, ou que ele a toque, ou que faça um sexo oral, porque ela não admite visualizar ou que ele tenha contato de sensibilidade com a sua vulva. E isso a tolhe do ponto de vista sexual. Isso a deixa mais introspectiva. Eu costumo relacionar, só para as pessoas entenderem, algo bem simples. Então, as mulheres que estão aqui vão conseguir entender isso. Se você está com a depilação em dia, sabe, ok, depilação ok, você se solta mais na sua relação sexual. Se você não está com a sua depilação em dia, feita da maneira que você se sente bem, você vai sentir isso na relação, na hora da relação. A mulher fica mais travada. Não é a mesma coisa. Isso vale para qualquer coisa do seu órgão genital. Atole muito. Então, normalmente é dito estético, mas se você tem, aí você, juntando a outra pergunta, você falou o que a gente tem de procedimentos, por exemplo. Então, o pequeno lábio, que é aquela parte interna do grande lábio. O grande lábio é a parte externa e o pequeno lábio fica internamente. Esse pequeno lábio, às vezes, ele fica muito proeminente, muito grande. E, teoricamente, não vai trazer nada do ponto de vista patológico para essa paciente. Mas a paciente, às vezes, tem dificuldade de andar de bicicleta, as pacientes, às vezes, não conseguem botar um biquíni que fica um volume muito grande nessa região e chama a atenção, isso incomoda. Ou, durante a relação sexual, ela tem que parar para poder se consertar, para conseguir ter a relação. Ou, muitas vezes, dá também uma candidíase de repetição, vaginose de repetição. Então, o fato de estereotipar como tudo sendo estético, eu acho assim, que fica pesado quando isso, do ponto de vista emocional, incomoda muito essa paciente. E na prática a gente vê o quão benefício tem para a paciente quando ela tem algo realmente fixado nela de ruim ligado àquilo, àquela estética, e que a gente consegue remodelar ou deixar mais de acordo com o que ela desejaria, vamos dizer assim. Não, Então, eu acho que é bem assim. As pessoas, um dos paralelos que eu faço em relação ao que você trabalha de estética íntima com estética vascular, é que a gente tem pessoas que nos procuram que aparentemente é estético, então ela chega, isso me incomoda. Mas ela não conta, muitas vezes, ela não se dá conta do quanto isso está implicando na vida, no dia a dia. Quer seja na vida com o parceiro ou com a parceira, quer seja no dia a dia trabalhando, porque ela vai ter dor nas pernas, tem um cansaço, tem um desconforto e ela não consegue produzir. Quer seja quando ela chega em casa e ela está com as pernas doendo tanto que ela não consegue nem realmente se relacionar porque ela está desconfortável. E ela fazendo aquele tratamento, ela vai muitas vezes melhorar a vida, melhorar a relação dela com as pessoas, a relação no trabalho e a produção. Então, acho que assim, a primeira coisa é desmistificar essa coisa de que é só estética. Primeiro que assim, se a gente for ver o que é saúde, saúde é bem-estar físico e mental. Então, já começa que estética não é só. Estética é uma coisa que se te incomoda, então você realmente deve tratar. Já parte do pressuposto que está te incomodando. Segundo, que a gente sabe que não é só estética, né? Tem a parte funcional. A gente está tratando algo que vai melhorar a condição de vida da pessoa. E assim, a gente já passa por tanta dificuldade, né? Ainda chegar em casa, ainda ter desconforto, né? Quer seja durante uma relação sexual, quer seja durante o trabalho, ou qualquer coisa que seja. Então, realmente, isso aí é fundamental. A gente entender que a pessoa, ela busca... numa máscara de estética, ela busca uma melhora de vida. Ela busca estar no dia a dia bem, ela busca, né, ela mais conforto consigo próprio ou com os outros, né? E com os outros. Ô Gil, você já deve ter pego paciente, porque eu já tive com paciente e com problema vascular de ser aquelas varizinhas bem superficiais e a paciente não usar short. Você Isso já é não pegou comum, isso, não? muito comum. Então, Pois são é, aí pessoas que o dizem, calor que faz Salvador, aí você pega paciente paciente que que não anda de usa calça. short em casa, com a família, assim, de calça o tempo todo. E isso, a implicação na vida da pessoa é muito grande. E você olhar e dizer, não, isso é só estética, não, isso é a vida da pessoa. Isso é a vida É que cruel, está né? tolhida, é a vida que está cerceada. Então, assim, começar a entender a questão da dor, né? A dor que a gente está resolvendo. E não a dor no sentido de estar doendo, mas a dor do problema da pessoa. Aquilo que está Sim, sim. impactando na vida. Então, acho que isso daí, agir em um momento como esse, você pode estar transformando a vida da pessoa.
Eu acho que isso é uma das coisas que a gente leva muito na vida da gente. Qual a missão que a gente tem na vida? Né? Por que que a gente sai para trabalhar? Aí quando a pessoa volta, lhe abraça, sorri, ou isso, Dulce, dores da alma. Quando a pessoa volta, sorri e lhe abraça e agradece e diz: minha vida mudou, isso não tem preço. Isso Não aí a gente tem. está alcançando a nossa missão. E assim, isso é uma das coisas que a gente quer ir quando sempre. O mês passado eu estava de férias, estava fora, e aí eu conversando com um colega que mora em outro país, e ele perguntando aqui com quantos anos a gente se aposentava e quantos anos eu pretendia me aposentar. E eu falei para ele: olha, enquanto eu tiver condição, eu vou trabalhar. Ele falou: isso é louco. Eu disse: não, eu não quero chegar a 60, 70, 80 anos precisando trabalhar para comprar meu almoço. Mas enquanto eu puder, tiver condição de sentar, poder colaborar com a vida da pessoa, melhorar a vida da pessoa, para mim eu vou continuar vivo ali. À medida que você sabe que você está melhorando a vida da outra pessoa. Isso é vida. Então, acho que isso aí, você Exato. seguindo a missão, já é outra coisa, né? Esse De qualquer retorno é profissão. fundamental. Ah, Exatamente. isso aí é o que nos mantém vivo. Mas em relação a isso daí da estética, vamos falar um pouquinho de laser, né? Aí você falou fala um pouquinho dos tratamentos que você tem hoje, para a gente falar um pouquinho o que é que a gente faz no dia a dia. Ó, O que é que você mais faz tratamento hoje de estética? De gineco estética, geral. Pronto, estética geral, íntima. né? Pronto, então a gente tem Íntima, na região genital, só vou compartimentar. Então, o certo. grande lábio, os grandes lábios, são os dois volumosos de fora. A gente pode aumentar esse grande lábio, pode melhorar a textura dessa pele, pode melhorar a coloração, que muitas vezes escurece. E aí entra o que não é patológico, mas esse escurecimento às vezes vai até a raiz da coxa e a paciente deixa de ir para uma praia, de usar um É, short mais curto porque fica manchado. e é bem comum. Eu vejo muito esse escurecimento que desce na parte interna da É. coxa. É bem comum, é bem comum. E aí depois Então, você vai me falar um pouquinho como é que o laser ajuda nisso daí, mas fale. beleza. Então, esses Hum, clareamentos, os preenchimentos, a diminuição também. Às vezes diminui esse grande lábio. O paciente fez cirurgia de obesidade mórbida, fica com a quantidade grande de pele excedente. A gente tira o excesso de pele para ficar mais justo. O monte de Vênus, que é chamado de capu de fusca, esse hum. excesso limita a paciente também a usar algumas roupas, por exemplo, um tubinho. Eu escutei uma vez de um paciente, você vê com algo simples que a gente não tem ideia do nosso dia a dia, de que ela estava muito feliz, que ela agora já podia usar uma calça com a blusa na frente para dentro, aquela pontinha da blusa. Então, coisas que no nosso dia a dia a gente não tem ideia do quanto interfere o dia a dia da outra pessoa, né? Aquilo ali. Os pequenos lábios, a gente faz cirurgia para reduzir. O clitóris, que as pessoas às vezes acham que não se mexe no clitóris, a gente reduz também o tamanho desse clitóris. E na parte interna, que é muito mais funcional, o que a gente chama de laxity, que é feio falar folga, né, vaginal, mas esse relaxamento dessa vagina, a gente usa o próprio laser para fazer uma constricção e melhorar esse tônus, né, deixar mais justo, uma incontinência urinária de leve a moderada, que tem incontinência urinária de esforço, que é muito comum entre as mulheres, principalmente pós-parto, menopausa, que a paciente vai tossir, espirrar, fazer uma atividade física de impacto, ela perde urina, então a gente usa também o laser, radiofrequência, para tratar esses procedimentos. Então, a maior É. parte é isso daí. Agora, vocês trabalham assim com a parte de injetáveis também? Ou mais, Também, também. injetáveis também, Quando né? a gente faz preenchimento, a gente usa dois tipos de preenchedores. O autólogo, que é a própria. Alô? Acho que caiu um pouco a conexão aqui. Para a gente não ficar parado, acho que ainda deve Voltou, estar. né? Pronto, voltou. Voltou, É. voltou, voltou. Então, a gordura Ah, autóloga, ela é a gordura da própria paciente. Então, a gente usa essa própria gordura, retira de um lugar e infiltra. caiu aqui de novo. Já vou perguntar sobre Pela planos. casa, mas eu Tá vou caindo conseguir, viu, aqui. Gil? Tô subindo. Não, tudo bem. É, Mas viu, beleza. Ah, Então, a gente usa essa gordura certo. autóloga, que é a gordura da própria paciente, para preencher, ou usa o próprio ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico também é Isso. usado para poder fazer esse preenchimento. Certo. Tem algumas perguntas aqui, à medida do possível a gente vai
respondendo, então já vou te perguntar. Esses procedimentos em geral, aí eu vou já responder, já vou pedir para você responder também. O plano cobre, Uhum. no seu caso? Os planos? Não cobre. Infelizmente não cobre. A gente já conseguiu, por liminar, que é o plano cobrisse para paciente com câncer de mama, que tem uma atrofia vaginal muito intensa, então o laser para câncer de mama a gente já consegue fazer com liminar, mas os Certo. outros procedimentos não. Incontinência urinária, a gente tem conseguido, em cela, a gente tem uma cadeira e a fisioterapeuta que faz, então alguns planos cobrem fisioterapia pélvica também. Na parte vascular, vou falar um pouquinho do que a gente tem, e assim, hoje é interessante que na parte vascular a gente tem o vasinho que a pessoa entende como apenas aquele risquinho na perna, aquelas aranhas, ela faz parte de um contexto, faz parte de um quadro mais geral que chama-se insuficiência venosa crônica, que é a má circulação. Essa insuficiência venosa crônica, essa má circulação, ela tem graus. Quando a gente está tratando o vasinho, digamos que a gente está limpando a sujeirinha superficial, é a ponta do iceberg. A gente está tratando uma parte. E o todo, ele permanece, precisa ser cuidado. Então, existem vários tratamentos, vou focar um pouquinho agora na parte realmente, vamos chamar assim, mais estética da coisa, e a gente tem o tratamento com os injetáveis, né, que são as famosas aplicações, e agora mais de alguns anos para cá, o laser tem chegado aqui na vascular com mais força. Mas em relação a plano de saúde, realmente, assim, o plano realmente não cobre. Os planos antigos cobrem, tem alguns pacientes até que questionam, mas assim, o que cobre o plano antigo não é o que a gente faz mais hoje, é aquela coisa antiga, então talvez o mesmo nome, mas realmente o plano não costuma cobrir, não. E vamos falar um pouquinho agora de laser, né? Você falou de procedimentos, e eu queria perguntar um pouquinho sobre laser aí. O laser Ô, veio para Josh, ficar? veio para ficar, não tenha dúvida. Na verdade, eu acho que daqui a alguns anos o laser vai fazer parte do consultório da ginecologia, como o colposcópio faz, que a gente faz o preventivo, o ginecologista vai ter que ter um laser no futuro. Agora, só uma coisa, eu acho importante, só para orientar quem está assistindo, para o paciente, para o leigo, laser é tudo igual, né? Então, o laser que você faz é o mesmo laser que eu faço e serve para Pronto, boa. Vamos para falar aí. oftalmo. Então, assim, a gente tem comprimentos de onda. O laser é diferente dessa luz branca que a gente tem para a luz colimada, monocromática, com um comprimento de onda só, que é o laser que a gente usa. Então, normalmente, minha especialidade usa o laser após um comprimento de onda que o olho humano não é capaz de visualizar. Mas a gente tem, cada comprimento de onda tem afinidade por algo, por um tipo de célula. Então, por exemplo, o laser que Gilma usa vai ter afinidade por hemácias. Então, ele vai diretamente, passa da pele e vai atingir diretamente o vaso. Então, não danifica a pele. O laser que o oftalmo usa tem afinidade lá pelas células da catarata. E o laser que o ginecologista usa são dois tipos, três tipos. A gente usa o laser que tem uma afinidade por cor, então a gente faz os clareamentos e faz depilação. A gente usa um laser que tem afinidade por água, por isso que a gente faz o remodelamento com colágeno, elastina, porque ele busca a água, que é o laser ERV e o laser de CO2. Então, quando a gente falar de clareamento, a gente vai usar um laser que tem afinidade por pigmento. Eu posso Que é o pegar que a gente pelos, usa na vascular. aí eu posso pegar meus pelos e posso pegar para tirar mancha da paciente com o próprio laser. A gente tem um laser específico para isso. E tem outros tipos de laser que a gente usa, que a gente bota dentro da vagina, que a gente coloca na região vulvar fora para melhorar colágeno. Então ele faz isso, ele melhora a sustentação desse tecido, melhorando a vascularização, melhorando a textura dessa pele. Então, a gente tem uma vagina, quando a gente olha, por exemplo, em menopausa, ela tá bem fina, que é o único lugar, normalmente eu falo, o único lugar do corpo que você quer ter ruga é a vagina. A vagina é toda enrugada. E quando a gente entra na menopausa, ela fica reta, sem nada, sem nenhuma dobrinha. A gente precisa dessa dobrinha, porque a vagina vai funcionar como uma sanfona para esticar essa elasticidade que vai caber o pênis. Então, quando a Que gente vai sendo perde perdida isso, com.
vai que vai sendo sendo perdida, né? perdida com a queda dos hormônios. Então, paciente que está com câncer de mama, que usa quimioterápico para poder bloquear completamente o estrógeno, vai ter esse mesmo sintoma. Então, às vezes é paciente jovem, não só paciente menopausada, como a gente tem a ideia que é paciente velha. Então, essas pacientes precisam fazer esse remodelamento, essa melhora desse tecido. E um dos artifícios que a gente usa é o laser, para não utilizar medicamento. Tem paciente que não pode usar remédio, tem paciente que não quer usar remédio, fazer modulação hormonal. Então, a gente acaba usando o laser para isso. Laser ou radiofrequência. Nesse caso, os casos pacientes que tiveram trombose, por exemplo, que não pode usar estrógeno, então é uma excelente indicação. E é importante a pessoa saber e até passar para quem conhece. Ó, tem pessoas que fizeram radioterapia, pessoas em tratamento com câncer que têm essa atrofia, existe uma possibilidade que é o uso do laser. É importante difundir esse conhecimento, porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento e acabam não buscando um tratamento que pode melhorar a vida, né? Na parte vascular, a gente tem basicamente dois tipos. A gente tem o laser. Tem uma pergunta aqui se o laser tem contraindicação. Deixa eu só falar aqui um pouquinho. Tem. Aí a gente tem em vascular, a gente tem o laser endovascular, que a gente faz por dentro da veia, né? Então a gente faz um corte, coloca por dentro uma fibra, um fio, um arame, e a gente queima a veia por dentro. Isso é o laser cirúrgico. E existe o laser transdérmico, que acho que é assim, semelhante ao que você faz. Você vê o paralelo. Você faz um laser transdérmico e você faz o laser intravaginal. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então tá tudo mais ou menos no mesmo... Relacionado. No mesmo... exatamente, um por fora e um por dentro. E, inclusive, essa questão do pigmento que você falou, é uma pergunta que eu vou te fazer. Há pouco tempo, eu adquiri um equipamento de laser, eu relutei um pouco em entrar no laser, porque no início a gente tinha muita hipopigmentação por conta do tipo de pele, principalmente do baiano. Então a gente tem o quê? 70% aqui é negro. Né? Não sei se essa... Mas assim, os aparelhos mais antigos, realmente da hipopigmentação, você tinha, se você aumentasse muito a potência, você queimava o paciente. Então algumas pessoas têm relatos de que amigo meu usou, manchou e queimou. Então, assim, é importante explicar para todo mundo que está assistindo que assim, as plataformas novas são mais seguras, né? Isso é uma coisa importante. A outra coisa importante é que a dor. Quem acha que laser não dói, dói. Eu gosto de dizer aos meus pacientes todos a verdade. Dói. O que é que a gente faz para melhorar a dor? Então, assim, em vascular, a gente usa resfriador de pele. Então, é um aparelhinho que sopra a menos 20 graus o local, menos 20 graus centígrados, sopra o local que você vai disparar. E como o laser ele faz uma termólise, ele transforma luz em energia, ele esquenta. Então, dói pelo calor gerado. Então, dói. Então, a gente usa um resfriador de pele não só para minimizar a dor, mas também para minimizar a dissipação desse calor para a pele e queimadura. Então, existe esse artifício. Na ginecologia, como é que você faz o artifício para reduzir a dor do tratamento com laser? Aí são dois tipos. São dois tipos. Quando a gente usa para pigmentos, dói. A gente passa creme anestésico, a gente formula, a gente tem no consultório creme anestésico, deixa a paciente com oclusão com esse creme para anestesiar um pouco essa pele e faz. Na depilação, a gente usa um laser chamado Alexandrita, que ele tem a ponteira resfriada também. Então, é bem tranquilo nessa depilação. Mas a vaginal não, Gil, ele não dói. A gente, na verdade, como você falou do queimar, né? A gente, como é mucosa, aí mucosa é como se fosse a parte de dentro da boca. Não tem a terminação nervosa. Entendi. Não tem essa queratina. E a gente não quer queimar. Se a gente queimar, e isso a gente, quem começa a fazer o laser por uma menopausa, por exemplo, e teoricamente são 3 sessões com intervalo de 30 dias, e uma vez por ano ela vai voltar para fazer uma única sessão para não perder o tratamento. Então, normalmente o protocolo é esse. Então, se você for ver daqui a 10 anos, como é que vai estar essa vagina se a gente queimar todos os anos essa parede vaginal? Então, a gente não pode. Então, a gente usa máquinas que não queimam. O Erbium não queima, ele é não ablativo, é um laser não ablativo que tem afinidade pela água. E o CO2, ele é microablativo. Então, o aparelho que a gente usa, o DECA, ele tem um comprimento de onda
um tipo de pulso, né, que ele chama de decapulse, que somente 6% da energia ele fica ali no tecido e o resto ele passa e aquece o fundo, né? Também não dói, é muito pouquinho e o paciente não sente dor. Mas quando a gente faz externo para atrofia externa vulvar, sim, aí tem que botar Incomoda, né? anestésico. Vamos Incomoda. falar um pouquinho de indicações e contraindicações Vamos, de alguém ambas as perguntou aí partes. sobre contraindicação. Tem contraindicação. Então, a radiofrequência mais, a radiofrequência a gente nunca sabe a profundidade em que ela pode vir a atingir. Então, se a paciente tem um histórico de câncer, câncer retal, câncer em bexiga, a gente não vai usar a radiofrequência. Já o laser a gente pode usar quando é isso, porque o laser eu controlo, eu sei até onde A profundidade que você a vai, pela profundidade que eu estou ponteira. atingindo. Exatamente. Eu sei exatamente onde eu estou indo. Então, eu sei, até visualmente, por esse epitélio, você sabe se ele está trófico ou está atrófico e você programa o quanto você quer penetrar. Mas sempre para fazer o laser, eu preciso que a paciente tenha um preventivo recente, porque se tiver qualquer, eu estou estimulando o crescimento celular. Então, eu não posso estimular um crescimento que não seja saudável, porque ele vai estimular o crescimento das células que estão ali. Então, minha principal preocupação é com o preventivo, eu visualizar, vejo, faço o exame físico, vejo esse preventivo, estando tudo ok, tranquilo. A gente não faz em gestantes e paciente que tem doença do colágeno. Não é. A gente pode até fazer, não faz mal, mas eu não vou ter um resultado tão bom, já que o estímulo que eu dou com esse laser é para o colágeno. Certo. Veja só, em relação à contraindicação, a parte vascular, as contraindicações são basicamente as mesmas em relação a qualquer outro tratamento. Infecções de pele, existe uma discussão muito grande em relação a estar bronzeado. A gente recomenda que não esteja bronzeado, até porque a gente Para não queimar, direciona o né? laser para o pigmento. Então, uma coisa que a gente orienta muito, a gente tem dado cada vez mais importância, é a hidratação dessa região prévia ao tratamento. Eu faço radiofrequência também, mas é um capítulo à parte. Mas assim, eu particularmente acredito que o laser, ele não é futuro, ele é presente. Os equipamentos hoje fazem maravilhas. A plataforma mesmo que eu tenho, ela faz desde onicomicose até epilação. Então, assim, realmente a gama de coisas que a gente Sua consegue fazer plataforma com é o bem laser. completa. É bem completa. Trata bem Ela, na geral. verdade, ela tem a parte eu não tenho a ponteira, né, mas eu tenho uma base para fazer a parte de ginecologia íntima. Mas eu acredito que essa é uma coisa que vai cada vez mais crescer e vai cada vez mais difundir. Em relação ao tempo, acho importante, Fá Campista chegando aí, Ai, Fabiane. Fafá! Tá Sou devendo que fã, não foi lá. sou Não fã foi dessa lá mulher. ver, não apareceu para ver a sua palestra na Lagoa. Está devendo, Fabiane, mas a gente vai cobrar dela. Eu quero ver ela Mas assumindo o laser genital aí, viu? Uma Fabiano, mulher já oferecido retada, 300 vezes. Então, o que é que sabe acontece? muito. O que é que acontece? Eu acredito que realmente sim, a gente está num momento só de crescimento dessa tecnologia. Acho que a gente cada vez mais, em relação aos vasinhos, a gente consegue fazer, que é o que perguntaram aqui. O tempo é muito menor. Então, se eu vou fazer 20 encontros para tratar a doença, os vasinhos das duas pernas e as microvarizes, o que é que vai acontecer? Primeiro que alguns casos que seriam cirúrgicos eu consigo fazer no consultório, porque o laser vai me favorecer a tirar aqueles vasos maiores. Então, eu já tenho um passo interessante. Segundo ponto, diminuo o tempo. Então, assim, eu tenho pacientes que moram fora do Brasil. Eles vêm uma vez por ano, passam 15 dias, é uma correria. Eu digo, gente, não dá. Antes não dava. Hoje eu consigo fazer, colocar a pessoa uma tarde no meu consultório e passar 3 horas tratando. Por quê? Porque ao contrário de estar injetando 30, 40 ml de medicação, eu vou estar fazendo laser, que não estou injetando nada. Então, eu posso passar a tarde ali. Só botar um som e acabou. E ficar a tarde toda tratando numa boa. Então, realmente, sim, o laser, existe essa vantagem de você encurta o tempo de tratamento. E hoje a gente tem a técnica para minimizar as complicações. Né? Que realmente, assim, não existe tratamento sem risco. Lógico, lógico. As pessoas procuram algo sem. Não existe. Existe tratamento com menor risco e nas mãos de uma pessoa, mas na mão de Tina, pelo amor de Deus, né? O risco é muito menor, por favor.
mas é lógico que existe tratamento. Tudo Sempre, tem risco. sempre. A gente dá o grau de pequeno, médio ou grande risco. Mas, assim, eu acho que laser, hoje a gente tem um tratamento seguro, é um tratamento que ainda não é barato, mas no final, se você imaginar o tempo, eu não vou falar nem dos benefícios, né, que melhora a vida da pessoa, mas se você imaginar o custo que você tem para sair de sua casa hoje, para ir para um consultório, e tem trânsito, você perde um turno no mínimo para ir para qualquer lugar, fora quem mora em outras cidades ou outros países. Então, se você consegue fazer um tratamento com o menor tempo, então, assim, você no final, esse custo ele é diminuído. Ele é diminuído. Sem contar que eu acho que o intervalo, como você falou antes, de sessões, ele é alargado, é estendido. Então, você também acaba pagando mais, mas você volta menos ao consultório. Então, Sim, acho que é sim. interessante a gente colocar esse ponto. Na cirurgia íntima que a gente faz com laser, normalmente são três referências. Quando a gente opera com bisturi simples, a paciente demora cerca de 45 dias para estar com essa redução do edema genital. Quando a gente opera com a alta frequência, são 30 dias em média, e quando a gente opera com laser, são 15 dias. Então, é uma paciente que volta a uma normalidade, digamos A ser assim, num produtiva, tempo né? muito rápido. A gente Isso. opera muito É, quinta e sexta, para segunda-feira, a paciente está trabalhando como se não tivesse é, eu, acontecido nada na vida dela. quando eu comecei a tratar varizes, operar varizes, era um dia de internamento. Então, o paciente entrava em um dia, saía no outro. Naquele momento, isso há, acho que 12 anos, por aí, naquele momento, os meus professores contavam que eram 4 dias de internamento na época deles. Então, um cirurgia de varizes levava 4 dias internado. Hoje, 99% dos meus pacientes têm alta no mesmo dia. E o pós-operatório mudou drasticamente. Se a gente faz com laser, primeiro que se for laser transdérmico, ela faz de manhã, de tarde e vai trabalhar, normal, não existe parada. A atividade física no outro dia. Então você não muda nada a sua vida. Só a questão do sol, realmente, que você dá um tempo para não hiperpigmentar. Mas assim, isso que você falou é fundamental. O laser cirúrgico, 48 horas volta a trabalhar. A gente trata a safena. E hoje já tem técnica para você voltar a trabalhar com 24 horas, tratando as duas Uau. safenas. Então, assim, agora mesmo eu fiz um curso agora e devo voltar, era para ter voltado, mas agora não deu, que é o tratamento de safena ambulatorial, que até então a gente faz no Day Hospital, mas a gente já vai Cirúrgico, fazer segundo semestre, eu já vou estar trazendo isso para cá, que é você Que fazer bom, tudo no Gil. dia, né? Então, assim, o futuro ele é minimamente invasivo. Sim, sem E sombra de dúvida. minimamente, a doutora Cris dizendo que vai marcar comigo. Eu boto 3 tapetes vermelhos, pelo amor de Deus, né? Aí, por favor. E Vamos juntas, eu viu, queria. Cris? Primeira convidada que a gente vai tem que ser Cris, tá? Agora vamos adiantando que a gente já tem Sim. um bom tempo aqui e se deixar eu converso com você até amanhã. Vamos para finalizar, vamos dizer assim, quais são os principais problemas que você trata com estética íntima? O que é que você está resolvendo? Me cite os principais, os 5 principais problemas que você está resolvendo com o seu tratamento. Atrofia vaginal, a flacidez vaginal vulvar, o clareamento vulvar, a cirurgia íntima de clitóris e ninfa, a redução de monte de Vênus, pode falando. Eu amo isso aí, né? As Ah, depilações, É. acho que isso Eu, vou- é bem... eu vou assim, mais por sintomas. Dor, peso, cansaço, tudo isso a gente resolve, né? Dor, peso, cansaço, desconforto, queimou nas pernas. E eu acho que nós dois resolvemos, né? A nossa especialidade resolve uma coisa fundamental, que é a satisfação pessoal, é você Ah, poder se olhar e se amar. E eu queria deixar assim, antes uma mensagem para todo mundo, é que independente de todos os problemas visuais, que a pessoa se ame independente. Eu acho que quando você se ama, é muito mais fácil os outros te amarem. Agora, estamos aqui para ajudar. Eu acho que tudo pode ser melhorado, corrigido, transformado. Mas, assim, tudo começa com você se amar. Se ame, né? Que aí vai ser melhor ô essa Gil, transição. uma coisa interessante da gineco é que a gente nunca, eu trabalho com a doutora Cristina Sá, que está aqui, a gente nunca leva para paciente essas possibilidades, a não ser que seja funcional, para uma incontinência urinária, para uma atrofia. Normalmente são queixas que a paciente traz. Isso é muito importante, não tentar uniformizar. Então, não existe essa uniformização vulvar, como a gente às vezes ouve as pessoas falando de uma forma pejorativa.
mas a gente tenta melhorar essa autoestima da mulher que traz problemas para o consultório ginecológico e realmente é muito gratificante poder contribuir com esse crescimento pessoal dela. Bom, eu queria aqui já, acho que podemos já dar encerrando, né, Tina? O que é que você acha? Sim, sim, sim. E eu queria Vamos. aproveitar, convidar a doutora Cris para falar sobre sexologia. O que é que você acha no próximo? Ela manja, viu? Ela Marcar manja. uma data para a gente bater um papo sobre sexologia. Eu acho que vai ser Vai muito dar o que bacana. falar. E aí eu queria convidar todo mundo, a gente vai divulgar nas nossas redes o próximo. Esse vídeo a gente vai salvar, vai colocar no canal. Quem tiver interesse pode mandar perguntas para mim e para a Tina pelo direct. A gente vai passar o link do YouTube também. E a gente, a partir de hoje, esse trabalho vai seguir. A gente vai convidar outras pessoas e vai tentar trazer cada vez mais para vocês informação. E não só informação, trazer também um pouco de calor, né? Nesse momento de quarentena, ver, É sentir, bom ver. ouvir, trocar ideia. E a gente vai estar sempre aqui. Bom, obrigado a todos. Tina, as últimas Beijo palavras grande. aí. Estou à disposição. Obrigada pelo convite, Gilmar. É uma honra estar com você. Admiro demais. E estamos junto. Precisando, estou à disposição. Beijo. Ó, Beijo, pessoal. beijo Obrigado a grande. todos. Tchau, Tchau. tchau.